para deixar o camarada morrer. Mas não estão falando nada. Por qual motivo? Porque também fizeram a mesma coisa. Então será que essa caça às bruxas ela não acaba sendo injusta pelo fato de não colocar todo mundo? Ou seja, chama todo mundo, põe todo mundo na mesa, prende todo mundo? Professor Paulo Cruz. Então é evidente que ele foi eleito e muitas pessoas votaram nele por conta disso, né? Por conta dessa coisa olha, ele não é corrupto, né? Ele tem lá 30 anos de mandato e não é possível encontrar com ele. Ele sempre usava aquele exemplo dele ter recebido um dinheiro lá que veio de corrupção e ele ter devolvido o dinheiro para o partido e tal. Então ele era uma plataforma do Bolsonaro, o combate à corrupção. Inclusive o Sérgio Moro não estava lá à toa, né? Ele estava lá como uma espécie de troféu do combate à corrupção do governo Bolsonaro. Bom, e aí acontece que, como a deputada falou, tem um telhado de vidro. Um telhado de vidro, que é esse caso do filho e do Queiroz e rachadinha e não sei o que de fato, né, ao que tudo indica, acontece em todos os partidos, uma imensa maioria dos deputados, se não todos. Então, quer dizer, é um problema corriqueiro de corrupção, desde a mais pequenina até a maior, né, desde a menorzinha até a maior, dentro de governos. O problema é que o Flávio é filho do presidente, né? Ele é filho do presidente, que diz que entrou lá para combater a corrupção. Então esse é um primeiro problema. O segundo problema é que as indicações nos levam a crer, e também eu estou falando aqui sob o ponto de vista do que a gente observa de fora, que o próprio presidente tem feito movimentos de governo, né, de organização do seu governo, para proteger o filho. Dia 31 de maio, eu fiz uma postagem no meu Twitter pedindo, pelo amor de Deus, para alguém que tivesse alguma ascendência sobre a Sarah Winter, que fosse ao alojamento lá, ao acampamento, pedir para ela recuar. Ela já tinha sido alvo de busca e apreensão. Ou seja, eu estava ali dando um conselho para o bem dela, né? E para o bem do governo, porque essa cara radical, essa coisa, né, sem limites, isso aí faz mal para o governo. E a resposta foi a moça gravar 2 vídeos, né, me detonando, vamos dizer assim, nas redes. É claro que eu já tenho maturidade suficiente para não me contaminar. Jamais eu colocaria uma mágoa pessoal acima da minha análise jurídica, né? Então, assim, vamos separar as coisas. O caso Flávio, o caso Queiroz, esse cidadão escondido na casa do advogado, isso aí, gente, é grave, né? Quando a gente mistura coisas graves com coisas não graves, a gente prejudica o debate. A situação dos tais atos antidemocráticos me preocupa como professora de direito. Porque quem é que vai dizer qual ato é democrático, qual ato é antidemocrático? Quem vai ser o juiz dessa causa, né? Pessoas com cartazes para fechar Congresso, fechar Supremo, sem cometerem nenhuma violência contra ninguém, são antidemocráticas? Pessoas com cartazes a favor do Supremo, quebrando tudo, são democráticas? Então eu fico preocupada com essas manipulações. Eu sou uma defensora, assim, aguerrida da liberdade de manifestação. Não entendo como um direito absoluto, mas entendo como algo que nós devamos tolerar, porque é muito difícil saber quem é que vai dizer o que pode e o que não pode ser dito, né? Eu vou trazer aqui uma questão polêmica. Pega a situação da Fundação Palmares e o professor, doutor Sérgio, que está lá. Ele tem direito de se manifestar da maneira como ele se manifesta? Tem, né? Seria certo ele ser alvo de processos criminais? A meu ver, do ponto de vista técnico-jurídico, não. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ele prejudica o governo. Ele prejudica terrivelmente o governo. Mas aí na questão política, né, deputada? Pois não? Prejudica o governo na questão política, mas crime não há. Mas prejudica, porque é uma agressividade, é uma falta de espírito de conciliação, é uma falta de respeito com o pensamento divergente, né? Algo muito parecido com o ministro Van Traub, que acabou de sair, né? Com esses deputados todos. Eu cheguei a fazer debates com deputados federais da base do presidente, falei, gente, vocês não estão enxergando que vocês estão dando uma face radical para esse governo? E que ninguém gosta disso, mesmo nós que votamos nele,
que de certa forma fomos importantes para a eleição dele, porque tem essa leitura, né, de que as pessoas, entre aspas, surfaram na onda Bolsonaro, mas isso não é a verdade. A verdade é que nós fizemos a campanha dele, porque era uma campanha sem recurso. Super Jornal. Super Jornal. Um jornal jovem, dinâmico. Você super informado pela podcast. É isso aí, o debate é quente e eu vou deixar um aviso para vocês. Vocês podem ouvir esse debate no Super Jornal. Busque nas plataformas de podcast Super Jornal, tá? Você que tá dentro da fã clube da Rádio Vida e dentro da podcast Robson Beraldo, procure Super Jornal. Tem coisas na Super Jornal, né, dentro do nosso jornal que está sendo feito hoje, dia 22, tá? No dia 23 você pode ouvir de manhã, baixar, e tem coisa que vai só nele, tá? Só no Super Jornal. Não tem como ir tudo nas podcasts de música, tá bom? Então, algumas coisas vão no podcast de música, outras coisas são exclusivas. Super Jornal, tá? Busque Super Jornal com Robson Beraldo, tá? Então, agora mesmo, notícias regionais. A gente fica por aqui e você continua com as músicas, tá? Daqui a pouco a gente volta com o giro de notícias, tá bom? Então vamos continuar aqui no Super Jornal pela podcast Super Jornal com o giro de notícias da sua região, tá certo? Notícias regionais. Notícias regionais. As notícias da sua região, do seu estado, aqui no Super Jornal. Notícias de São Paulo. Notícias de São Paulo. Nas notícias de São Paulo, governo de São Paulo diz que interior teve mais casos de Covid do que a capital. Após caso de violência policial em São Paulo, Dória diz que PMs vão ser retreinados. Acamado há 37 anos, paciente com síndrome de Down é curado da Covid-19 na Grande São Paulo. Olha que maravilha! Pelo menos 100 dos 150 portadores de deficiência moradores das unidades das casas André Luiz em Guarulhos tiveram a confirmação da doença. 5 não resistiram e morreram, infelizmente. São Caetano do Sul começa a testagem de idosos para coronavírus. Veja como agendar. MP de Contas aponta sobre preço em compra de respiradores da China pelo governo de São Paulo. Notícias do Rio de Janeiro. Notícias do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Justiça vota no dia 25 pedido da defesa de Flávio, que pode anular caso Queiroz. Rio de Janeiro nomeia coronel do Corpo de Bombeiros para a Secretaria de Saúde. Com processo de impeachment em curso, Witzel ainda não conseguiu base de apoio na Alerj. Isso aí, Justiça vota no dia 25 pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, que pode anular o caso Queiroz. Nesta quinta-feira,
A Justiça do Rio de Janeiro vai votar um pedido que pode anular todas as medidas cautelosas adotadas no caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, incluindo as quebras de sigilo e a prisão de Fabrício Queiroz. Os habeas corpus foi apresentado pela defesa de Flávio e será julgado por 5 desembargadores da terceira Câmara Criminal. Os advogados Rodrigo Roca e Luciana Pires passam a representar Flávio nesse julgamento no fim de semana, após a prisão de Queiroz em sua casa em Atibaia. Continuando as notícias regionais, um passeio por Minas Gerais. Ema diz que pico da pandemia em Minas Gerais será em julho e admite reforçar medidas. Após aumento nos números de pandemia, Minas Gerais estuda endurecer medidas. MP pede quebra de sigilo bancário de donos da cervejaria Baker. É isso aí, pessoal. Aí um passeio pelo norte. Médico tocantinense morre aos 33 anos, vítima do novo coronavírus. Em vigor há 3 anos no Tocantins, lei sobre cortes de água e energia ganha força com nova sanção de Bolsonaro. Bolsonaro ele lançou uma lei aí para impedir corte durante vários períodos. A gente passou essa notícia, você pode voltar, tá? Voltar no novo podcast e conferir, tá bom? Com mais 3 mortes, Tocantins confirma novos casos de Covid em 20 cidades. Um passeio pelo Nordeste. Sem dinheiro por restrições da quarentena, migrantes voltam para cidades natais do Nordeste. Ali na Bahia registra 807 novos infectados pela Covid e total passa de 47 mil. Prefeitura prorroga decreto que autoriza a reabertura de parte do comércio. Feira de Santana. Vamos lá para Paraná, Sul. Paraná chega a 460 mortes e 14.948 casos confirmados, diz boletim. Polícia Civil adia provas de concurso público com 400 vagas para 106 mil inscritos. Prefeito e primeira-dama de Araucária testam positivo para coronavírus. Araucária, né? Araucária, difícil falar em Brasília, Distrito Federal. Coronavírus tem 26 mortes confirmadas em um dia e chega a 449 óbitos. Infectados sobem a 34 mil. Tenente que fazia segurança pessoal do governador do Distrito Federal morre de Covid. Idosos com mais de 80 anos vencem Covid no Distrito Federal. Vamos lá em Paraná já passou. Vale do Paraíba. A gente que fala de São Paulo, Vale do Paraíba. Notícias do Vale do Paraíba. Notícias do Vale do Paraíba. Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Jacareí, Campos do Jordão, Litoral Norte. É destaque aqui no Super Jornal. É isso aí, Vale do Paraíba. A gente que fala de Taubaté, São Paulo. São Paulo para todo o Brasil. Estamos de volta. Fã Clube da Rádio Vida. E pessoal evangélico, pessoal católico, pessoal gospel. O pessoal também aí pessoal também da podcast Robson Beraldo. Tudo bem? Nós estamos de volta. Vamos falar um pouco do Vale do Paraíba. São José, Taubaté, Atibaia, Pinda e Jacareí tem novas mortes por coronavírus. Tem novas mortes aí. Infelizmente, óbitos foram informados pelas prefeituras, mas ainda não constam nos balanços dos governos estadual e federal. Isso aqui, notícias
dia 22, 5 cidades da região registram novas mortes, né? Até a hora de 6h30 da segunda-feira. São José dos Campos tem mais 6 óbitos,